me surpreenda, o melhor está por vir. O universo me surpreenda, tudo posso, vou persistir. O universo me surpreenda. Boa noite, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, unidos e reunidos, em nome deste grande, poderoso, amado Mestre, Jesus Cristo, esse Cristo cósmico, planetário, Yeshua, Mestre Sananda, nossa, com toda a hierarquia de Arcanjo Miguel, de Mãe Maria, do Mestre Saint Germain, com seu livro de ouro, de Saint Germain, a Sagrada Alquimia, Eu Sou, né? Eu trago esse livro para o nosso estudo, né, da noite de hoje, de todos os dias. Ele precisa ser sempre estudado para que possamos assimilar, receber, aceitar e compreender que este livro está reforçando tudo que o Mestre Jesus falou, né? Vós sois deuses, vocês podem fazer o que eu faço e muito mais. Quando Deus fala, né, a Moisés, que eu acredito, não estou lembrada bem, mas eu acho que foi a Moisés, e ele pergunta, ele escuta a voz de Deus e ele diz, vá lá e diga que fui eu. E eu vou falar, aí ele diz, e eu vou falar quem foi que me mandou. Diga apenas que foi o eu sou, o que eu sou. Foi assim que Deus se apresentou a Moisés, né? E a fonte criadora, pai, mãe de tudo que é. E que a gente somos a extensão dele, né? Filhos e filhas desse pai amoroso, incondicional. Aquele pai que... pai e mãe, né? Que só acalenta a gente e sabe que a criação dele nunca vai desistir de si mesmo, né? Ele tem tanta certeza que ele não é feito a gente. A gente às vezes quer, por conta do Antigo Testamento, a gente quer tratar Deus como ser humano, aquele que briga, aquele que separa, aquele que fica ali, você vai para o céu, você vai para o inferno, né? E essa palavra foi só humano, foi só o humano que criou a ignorância humana. E aí a gente vai se perdendo, né, nessa ignorância humana, afirmando o tempo todo, não, eu sou só humana, né? E aqueles que vão despertando com suas experiências, né? Porque eu vou dizer uma coisa a vocês que vão acessar e estão acessando este canal, que é muita perseverança. Pode ser rápido? Pode. Pode ser de um dia para a noite? Pode. Se a gente tiver uma fé inabalável. Pode ser. Pode ser. Lembrando que o Cristo disse o tempo todo, vai que a tua fé te curou, vai que a tua fé te salvou, né? Então, o Cristo o tempo todo estava dizendo, a responsabilidade é sua. A cura já está em você, porque você é a própria cura, porque você é a saúde perfeita, porque você é a prosperidade, porque você é a fartura, porque você é a alegria do Pai, da fonte criadora de tudo que é. E a gente foi se perdendo, né? Porque o Cristo dizendo tudo isso e a gente só zombando, né? E sem acreditar, sem confiar no que o Cristo falou. E ainda fala o tempo todo com a gente. Eu tiro por mim, tá? Agora tem pessoas que têm uma facilidade de dizer, eu não quero essa vida para mim. Eu não quero e não vou ter. E ela se transforma, né? Então,
eu tiro o chapéu e sempre afirmo, bem-aventurado esse ser espiritual, vivendo uma experiência humana, que bate o pé para si mesmo, não é para o mundo, é para si mesmo, e diz, eu transformo minha vida do jeito que eu quero, e consegue. Precisa nem muito esforço, porque a pessoa tem tanta fé, ela confia de uma forma inabalável, né? Eu estava vendo uma live de Maria do Socorro, vou até ver o sobrenome dela. Eu estava vendo no canal Lean Podcast. E ela já foi, ela sempre vai em outros canais, que essa mulher é maravilhosa. Ela já nasceu sabendo praticamente quem ela era. E ela disse que passou uma situação de passar fome mesmo. E um dia ela leu o livro O Poder do Subconsciente, que eu ainda estou até para comprar esse livro para mim, começar a estudar também. Outras pessoas já falam desse livro, O Poder do Subconsciente. E aí ela diz que esse livro, ela fez exatamente o que o livro mandava. Mandava não, orientava. Porque o autor passou pela experiência, foi por isso que ele escreveu esse livro, que ele é até dos Estados Unidos. Então ela disse, em uma semana, eu ainda estou para terminar esse vídeo, esse podcast. Ela disse, em uma semana, eu fui ser gerente de uma loja multinacional, porque eu disse para mim mesma que eu ia ser uma grande gerente de uma multinacional, e fui. Porque quando eu li o livro, na hora, eu disse, então eu posso fazer acontecer. É só acessar, né, todos os talentos, toda a fé, a confiança que o Criador me deu. Eu ainda estou terminando esse vídeo, assistindo esse vídeo dela, esse podcast. E aí eu fiquei encantada. Quantas pessoas não tem, né? Que se transforma através da fé, porque é pela fé. O Cristo falou o tempo todo, vai que a tua fé te curou, vai que a tua fé te salvou, né? Então, vamos continuar aqui e vamos fazer uma invocação, acessando essa energia do Mestre Saint Germain, que traz esses ensinamentos para relembrar o que o Cristo, Jesus, já nos disse há mais de 2000 anos atrás, né? E o capítulo é Dia de Ação de Graças, o raio pessoal de Jesus e os demais raios criados, que é o que a gente vem estudando nesse capítulo. Invocação. Ó poderosa e maravilhosa presença, nós te rendemos louvor e graças pela presença de Jesus Cristo no dia de hoje. Nós nos regozijamos na plenitude da atividade crística, a presença ativa de Deus. Da plenitude desta presença derrama-se como torrente impetuosa, que jorrasse das montanhas a energia da iluminação. Esta grande e poderosa corrente de vida, lançando-se nos corações da humanidade com todos os seus atributos de perfeição, está fixando em cada um paz, amor, harmonia, fé e caridade. Ó presença poderosa, amor infinito que envolve toda a humanidade, manifesta-te de maneira especial aos estudantes dedicados que se acham sobre esta radiação. Dá-lhes toda a assistência permitida. Fortalece-os para que possam manter firmes na luz e encarar a verdade, desejando extirpar alegremente de suas vidas e criações tudo o que seja indesejável. Preenche todos os cargos públicos com poderosos mensageiros da luz. Sustenta-os pela tua poderosa hoste ascensionada, a fim de que possam ser bastante fortes para permanecer inabaláveis e vitoriosos diante de qualquer força sinistra. Nós rendemos louvor e graças por este dia, que equivale a uma lembrança maravilhosa e edificante, introduzida na consciência da humanidade. Possa vir o tempo que rapidamente se aproxima,
em que cada dia seja um dia de graças no coração dos humanos e assim tua luz envolva eternamente aqueles que a desejam. Trago-vos saudações da hoste ascensionada e do próprio Jesus Cristo. Então, nosso capítulo hoje vamos continuar, né? Há indícios de que brevemente possam ser feitas revelações a alguns discípulos sobre certo uso da luz líquida. Desejo que a atenção dos estudantes seja fixada nesse ponto, para que os que estiverem preparados possam recebê-las. Deixai que vos diga aqui que a atitude correta dos discípulos é sempre regozijar-se com o progresso do seu irmão ou irmã, porque cada um recebe aquilo de que mais necessita no momento, e se alguém recebe uma coisa determinada, outro pode receber algo diferente. Por isso, nunca deveis sentir que tendes que receber o mesmo que outra pessoa recebe. Refiro-me a revelações. Como não há dois seres iguais ou no mesmo grau de adiantamento, entendereis porque não poderiam receber a mesma inspiração na mesma ocasião. Ele fala aqui justamente, por exemplo, este canal. Porque este canal aqui, quando foi criado, eu até fiquei na dúvida, né? Porque como eu ainda estou trabalhando essa fé inabalável em mim, essa confiança, né? Que eu sou Deus em ação. Não pense que eu estou aqui, que eu preciso cada dia mais escalar a montanha. Aquela montanha que vai, coloca um passo, coloca outro, porque infelizmente nós, seres humanos que estamos no momento, nós ainda vibramos em baixa frequência. E o que é a baixa frequência? A dúvida, o medo, o ressentimento, a mágoa, a raiva, o ciúme, a inveja, o desejo de vingança, a teimosia, o orgulho, o ego. São tantos. E que a gente precisa, como eles falam, né? Vamos aprender a unificar, respeitar as sombras e unificá-la à luz. Porque quanto mais eu resisto às minhas sombras, porque é através delas que eu estou aqui para experimentar. Então, enquanto eu resistia a essa verdade, eu sentia muita dor. Muita dor. Sabe, aquela dor que se eu fosse dizer a qualquer pessoa do meu convívio, achava impossível. Achava um absurdo. Mas só que essa dor que sentimos através dessas sombras, só a gente sabe, né? É por isso que a cada dia que passa na minha vida, como eu preciso ainda trabalhar muito a teimosia, o orgulho, o ego, a prepotência, a arrogância. Eu estou ainda naquele momento de perseverança. Eu parei de mim, como eu busco muito esse autoconhecimento para me libertar de mim mesma. Não me libertar das sombras, libertar da culpa, libertar daquele vazio existencial da minha vida. E uma vez, no mês passado, eu estava falando com uma pessoa sábia e a pessoa disse: sempre fale nos seus vídeos. Hoje eu quero dizer uma coisa que aprendi na prática. Eu ainda hoje estou aprendendo a praticar. Achei tão interessante. Né? Então a pessoa disse: não se julgue, não fique na cadeira da autopunição.
Se liberte. Se liberte. E aprenda a lhe conhecer suas fraquezas, suas sombras e sua luz, porque você é essência divina. Você jamais vai deixar de ser, jamais. E aí eu comecei a meditar sobre isso, para ver se eu conseguia encontrar essa paz interior. Né? Aquilo que ele sempre fala, retome o seu poder pessoal. O poder pessoal da fé, da confiança, da aceitação, do seu DNA, que é Deus. O seu DNA vem de Deus, vem da fonte criadora. Então, quando ele diz assim, que nem todo... Aí, o que eu quero dizer, quando ele diz... outro pode receber algo diferente. Por isso, nunca deveis sentir que tens que receber o mesmo que outra pessoa recebe. Refiro-me a revelações. Então, esse vídeo nem todos vão conseguir acessar. Podem até assistir. Mas vai achar chato, vai achar uma baboseira. Porque ainda não está no momento de receber essas... Desculpa. No momento de receber esses momentos de reflexões, né? Então ele diz: a atitude mais louvável do discípulo é bem dizer e alegrar-se continuamente com qualquer revelação que chegue a seu companheiro, conservando assim a porta aberta todo o tempo para essa gloriosa presença interna. As chamadas mentes práticas julgam nada existir de real, exceto aquilo que pode sentir e tocar. Mas a não ser que se creia nos poderes ilimitados e nas leis da inteligência de Deus individualizado, nada se pode receber dessa grande e poderosa presença interna. O que é que ele fala Deus individualizado? Porque o Cristo não disse: vós sois deuses, vocês podem fazer o que eu faço e muito mais. Então hoje nosso papel aqui é: nós somos Deus individualizados. Porque nós somos Deus em ação aqui agora, cada um de nós, né? A mente prática, que sempre duvida daquilo que não pode ver, tem ainda que percorrer um longo caminho, a não ser que a dúvida seja cortada, tal como vos é dado, podar o ramo indesejável de uma árvore. Sabeis que é uma boa ideia, depois de tê-lo cortado, consumi-lo na chama consumidora, para que não torne a voltar. Veja aqui o que é que ele diz, né? A mente prática, que sempre duvida daquilo que não pode ver, tem ainda que percorrer um longo caminho, a não ser que a dúvida seja cortada, tal como vos é dado podar o ramo indesejável de uma árvore. Sabeis que é uma boa ideia, depois de tê-lo cortado, consumi-lo na chama consumidora, para que não torne a voltar. Eu vou contar a vocês. Eu muitas vezes queria desistir desse meu encontro comigo mesmo. Né? Porque quando você começa nesse autoconhecimento, a primeira coisa que você vai ouvir é: volte para dentro de você. Se conheça. Conheça quem é você. Seja um observador de você mesmo. E aquilo eu achava um terror. Um terror. O ego, a teimosia, eu levantava logo a espada, as espadas, né? De toda ignorância humana. E ultimamente, depois de trancos e barrancos, como diz o nosso ditado popular, eu estou aceitando que eu preciso fazer esse retorno para dentro de mim mesma, né? Me fortalecer na fé, na confiança, na humildade, na perseverança, na compaixão. Sabe, o ser humano que tem ativado
dentro de si a teimosia, o orgulho, a prepotência e a arrogância, a crítica e o julgamento, não é fácil fazer esse trabalho interno. Mas hoje, com muita perseverança, não desistindo, muitas vezes tive muita vontade de desistir de tudo. E aí vem cada informação, né? Cada puxão de orelha aí da nossa equipe espiritual. Aquele puxão de orelha de um carinho. Né? Mas a gente chama puxão de orelha porque quando eles vêm e diz saia da sua zona de conforto, levanta essa cabeça, empina esse nariz e reconheça a dignidade que você é. Né? E aí você fica meio que querendo ainda resistir, sabe? Fica aquele cão raivoso, né? Mas eu estou baixando a guarda. Cada dia, cada minuto, cada segundo eu estou baixando a guarda. Porque eu já estou cansada também. A gente cansa. Quando você dá mais poder à sombra, você sente um peso, dói as costas, dói a coluna, dói a cabeça, dói o nariz, dói tudo. E eu estou cansada. Graças a Deus eu estou me cansando disso. Então ele finaliza dizendo, sejais mais um. Eu sugeriria que algumas vezes ao dia pensasseis em vós mesmo como uma espécie de estação de rádio, emitindo paz e boa vontade a toda a humanidade. Sabei que nesta potente consciência o poder ilimitado da grande presença eu sou flui sobre cada indivíduo, dando-lhe aquilo que ele está apto a receber, trazendo esclarecimento e decisão a cada um. Sede conscientes de que vossas mentes são centros divinos tão poderosos que a qualquer momento podeis tomar decisões rápidas e acertadas através do poder do amor divino. Reconheceis que vossa mente é apenas um veículo da grande presença mestra, da poderosa presença eu sou, dentro de vós, e que deveis obedecer àquela presença interna a todo momento. Ordenai-lhe para que atue sempre com decisão, atenção e rapidez, e que todo sentimento humano de incerteza seja para sempre consumido, que seja mesmo, viu? Que seja mesmo para sempre consumido. E quem vai fazer isso somos nós, cada um de nós. Né? Então, vamos lembrar daquela mulher do fluxo de sangue, né? Que ela, os médicos, tanto tempo, mais de 40 anos, parece, que tem na Bíblia, né? Que ela tinha um fluxo de sangue. Oh, meu Deus, eu admiro demais essa mulher. E aí, quando ela soube de Jesus, porque os médicos naquela época, né, ninguém conseguia parar esse fluxo de sangue dela. Ela ouviu falar do Mestre, de Jesus, aquele grande homem. Né? Ele diz que ele é só o nosso irmão mais velho. Mas a gente tem ele como um grande mestre. E aí ela disse, se eu tão somente tocar suas vestes, eu serei curada. Ela saiu de casa quando ouviu dizer que ele ia passar próximo a ela ali. Acompanhou a multidão. E ela disse, e ela ficou repetindo para ela, se eu tão somente tocar as suas vestes, eu serei curada. Veja a fé dela. Que fé, né? E aí, quando ela consegue tocar as vestes do grande mestre, desse maravilhoso, amado mestre Jesus Cristo, Yeshua, né? Mestre Sananda, ela é curada. E aí, quando ela toca, ele sente na hora. Porque tudo é energia, nós somos energia. Da mesma forma que ela tocou com a sua fé, e se outra pessoa que não tivesse com sua fé baixíssima, ele ia sentir do mesmo jeito. Porque é a mesma coisa quando a gente está perto de uma pessoa e a gente diz, meu Deus, eu estava perto de
de fulana ali, mas estava me sentindo pesada, cansada, abrindo a boca, dá logo uma dor de cabeça, porque a energia baixa, a frequência da pessoa está muito baixa, ela está sem energia. E nós vamos captando isso, né? E aí o mestre olha para trás e diz, quem me tocou? E aí ela diz, de cabeça baixa, pensando até que ele fosse dar um carão nela, né? Como a gente diz aqui. E ele diz, vai mulher, tua fé te curou. Nossa, vai mulher, tua fé te curou. Né? Então o Cristo veio só dizer, a fé é você. Você é fé pura. Né? Você é fé pura, você é confiança. Você é poder, porque você é essência divina, filho e filha de Deus. Ai, que coisa maravilhosa. Gratidão infinita por vocês existirem, gratidão por vocês acessarem esse canal. E vocês, se gostarem desse conteúdo, dê o like, por favor, comentem, compartilhem. E assim vamos nós nessa grande jornada maravilhosa de autoconhecimento e se libertando de toda a aresta da ignorância humana. Gratidão infinita por vocês existirem.